acabou a reforma trabalhista, o PDV do Bradesco, o PDV da Caixa, ou seja, se estava gerando, ia gerar novos empregos, por que as empresas não estão acreditando nisso, né? Exatamente. Elas mesmas que fizeram essa apoiar a reforma, que foi não só a Fiesp, mas também a FENABAN apoiou, com vários presidentes de bancos ou diretores executivos apoiando a reforma trabalhista. Se era tão confiável assim, por que foram fazendo já nisso? Então, foi uma parte que nós discutimos na nossa conferência também, né? A situação, por exemplo, dos países europeus, que já tinham feito essa reforma antes, e alguns implementaram, inclusive, o trabalho intermitente, e você está vendo hoje um adoecimento gigante, uma doença da ansiedade, chamada doença de ansiedade, onde o trabalhador está... ele é um trabalhador que tem emprego, mas que, na verdade, não tem salário. Ele é um trabalhador intermitente, ele faz bico, tá regulamentado agora o bico, e ele termina o mês sem salário ou recebendo o que não é suficiente para sustentar a família. Isso tem gerado uma miséria grande, isso tem aumentado a pobreza e isso tem aumentado também suicídios, o adoecimento do trabalhador em todos os países que implementaram essas medidas. E mostrando que Portugal, recentemente, faz um movimento inverso. Acho que o professor Moisés aqui tem muito mais condição de falar sobre relações internacionais do que outro dia eu né? li um artigo que eu achei bem interessante, que era o seguinte, o pessoal falava, olha, que tinha vários empresários e pessoas brasileiros, que são esses 2% do PIB aí, 3% que são ricas, que estavam morando em Portugal, que adotou medidas socialistas em Portugal, mas essas pessoas vinham ganhar, o contrário, né? mas que aqui apoiaram políticas neoliberais. E o artigo, que eu achei muito interessante, terminava assim, eles realmente querem um país liberal para ganhar o dinheiro, que é o Brasil, por isso que eles apoiaram, mas querem um país socialista para morar, que é Portugal. Família, né? Eu achei muito interessante isso, porque até para as pessoas entenderem o seguinte, o que eles defendem para ganhar o dinheiro não é o que eles defendem de como que quer onde morar e viver, né? Então eles escolheram Portugal. Tem feito, nesse último governo, o inverso do que a Europa estava fazendo, impondo, né? A União Europeia impondo todas essas reformas, essas medidas duras, medidas fiscais duras e com repercussão aí nos direitos trabalhistas, na Previdência. Portugal fez o contrário e está crescendo, está gerando emprego, acho que ali na Europa é um dos países que está reagindo melhor a essa crise, entendeu? Você vê, e aí eles impõem aqui no Brasil uma coisa que sabem que não vai gerar emprego. Interessante até isso, né? Eu fiz uma pequena viagem esse mês e, por um acaso, eu fui a Portugal, porque eu tenho família lá e fui, segunda-feira passada, há uma semana eu estava lá ainda. E eu conversei muito com os meus familiares e é muito interessante isso, porque exatamente isso que vocês falaram, quer dizer, tem uma legião de brasileiros, desses 2% morando lá, achando incríveis as políticas que eles adotam lá, que na verdade é o Partido Socialista no poder, né? E ao mesmo tempo explorando mão de obra aqui, né? E o meu tio estava mostrando isso, ele é um senhor de 70 e poucos anos, já reformado, aposentado, como se diz aqui, e ele tem políticas de bem-estar social, por exemplo, ele paga de aluguel no apartamento que ele mora há 51 anos, 30 euros. Quer dizer, o apartamento não é dele, é do Estado, e ele paga um aluguel. Ele paga um aluguel simbólico, assim como ele tem um sistema de saúde que vale 5 euros por mês. Quer dizer, 5 euros é alguma coisa em torno de 20 reais. Quer dizer, eles têm um Estado realmente a favor deles. Então, o que tem acontecido, e Portugal foi dos países que tiveram na crise europeia o primeiro a sair, e o que saiu com medidas mais que beneficiaram de fato a população. Então, você vai a Portugal hoje, é claro que não está todas as mil maravilhas, mas as pessoas têm emprego e têm condições de vida digna. E o que eles falam lá é um negócio muito interessante, eles falam muito isso. Você não tem mais, você tem evidentemente os milionários, mas a maioria da população vive com uma renda básica mais digna.